Bem, então, uma boa noite. Nessa quarta terça-feira do mês, nós temos, então, o dia de trabalho de tratamento espiritual. E, antes de tudo, nosso trabalho, nós fazemos uma oração e nós buscamos acessar os nossos melhores sentimentos, nos concentrar e trazer para o presente a nossa presença aqui. Para isso, nós pedimos, Deus, Pai, nos abençoe e cuide de nós em todos esses momentos. Que abençoe o nosso trabalho, que abençoe cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado. E que nós, todos, pedindo pela meiguice, pelo amor, o manto de Mãe Maria nos proteja, nos envolva em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, de mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, hoje nós temos a apresentação, feita pela Beth, que gentilmente se propôs a colaborar conosco, fazendo a apresentação disso. Vamos lá, Beth. Esse microfone está no lixo. Sim. Gente, eu botei umas... Tá com ele, mas... Não está funcionando um pouco. Eu vou pedir para você ficar assim. Será que o pessoal de casa escuta? O pessoal de casa está escutando? Pode no chat, fazendo favor. Tá, já fizeram que sim. Que sim? Ótimo. Obrigada. Se você quiser aqui, eu o microfone do computador. Tá ótimo. Hoje é assim, ao vivo. E Tecnologia ajuda, às vezes atrapalha, né? Mas o importante é que tudo corre como deveria correr. Bom, boa noite. Ribeiro. Tenho o meu lado espiritualista, né? Desde criança, sempre fui ao... Toda semana eu estou no centro, porque para mim é como se fosse um recarregar a bateria para dar conta da semana. O passe, renovar minhas energias, né? Para seguir a semana ali para frente. Mas em 2016 eu tive um burnout. E depois que eu tive um burnout, eu resolvi ir para o lado do autoconhecimento. Então eu fui me especializar em mindfulness, saí um pouco do piloto automático. Depois eu fui fazer pós-graduação em neurociência, com alguns anos com crianças, com jovens, adultos, sempre trabalhando essa questão de trazer consciência para a nossa vida. E faz 2 anos que eu estou frequentando aqui o Simplesmente Amor. E é uma casa que me acolheu com muito amor, em momentos muito difíceis, momentos de muitas dores. E uma forma de retribuir foi poder expor o meu conhecimento, né? Eu falo que o conhecimento ele só é válido se ele pode ser compartilhado, senão, né, para nada serve. Então, hoje eu quero falar um pouco, né? A Fran trouxe a questão do positivo e do negativo, o quanto a gente se apega ao negativo. O tema da palestra de hoje é: entre a dor e a liberdade existe uma escolha. Uma escolha, e essa escolha é nossa. Né? A gente tem que sempre puxar a responsabilidade para a gente. Quem aqui sente que em algum momento já foi ferido, machucado por outra pessoa? Todos nós, né? Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos magoados, machucados, traídos, né?
E o que é importante a gente pensar? Que existe um fato. Esse fato já passou, esse fato já ocorreu, mas a gente fica apegado a ele. A gente se apega a ele como se fosse nosso e a gente não quer mais soltar, a gente não quer mais largar. A Fran falou, né, que o que vem de notícia, o que dá audiência é notícia ruim. Por que que é notícia ruim? Porque o nosso cérebro ele já foi moldado para o negativo. Então, ele já tem uma tendência maior a ser negativo, né? Ele é velcro para aquilo que é negativo, ele gruda e teflon para aquilo que é bom. Então, pode ter acontecido milhões de coisas boas durante o dia, mas se aconteceu uma coisa ruim, a gente vai se apegar àquela coisa ruim e a gente vai falar daquela coisa ruim o dia inteiro. Vai chegar no trabalho e vai falar, você não sabe o que aconteceu, vai chegar em casa, não sabe o que aconteceu. Daqui uma semana a gente está falando, daqui um mês a gente está falando e a vida inteira a gente está falando que aquela coisa aconteceu. Né? Então a gente tem essa tendência natural de se apegar ao negativo. É por isso que o negativo vende tanto. Né? O nosso cérebro gosta de uma notícia ruim. Então, quando acontece alguma coisa com a gente e a gente fica muito triste, a gente fica muito chateado, a gente sente raiva, a gente se sente de alguma forma, uma dor muito grande, porque aquela pessoa causou isso na gente. Tudo bem, a pessoa causou isso na gente. Isso aconteceu. É importante a gente ver que toda atitude que ela não é positiva, existe por trás daquilo uma dor muito grande. Remoe aquilo, a gente revive aquilo. Né? A gente pode passar uma vida inteira revivendo aquilo, ou a gente pode passar reencarnações sofrendo, né? E querendo justiça. Né? A gente fica imaginando, eu quero que aquela pessoa sofra ou passe pela mesma coisa que eu passei. Né? Isso é justiça. Eu quero fazer justiça com as minhas mãos. Eu quero que ela sinta aquilo que eu senti. E isso é humano. Só que aquilo que a gente muitas vezes chama de justiça, ela é vingança. Quando a gente fala de vingança, o que a gente faz? A gente pensa no problema. A gente sente o problema. E isso ecoa no nosso corpo físico e também no nosso, quando estamos encarnados, e quando estamos desencarnados, no nosso perispírito. O pensamento. Todo pensamento. A gente tem cerca de 50 a 90 mil pensamentos por dia. Imagina a bagunça que não é a nossa mente. Todo pensamento gera uma emoção, um sentimento, que gera uma sensação física. Que vem outro pensamento, que também gera emoção, sentimento, uma reação física e fica naquele looping infinito. Tudo que a gente pensa, a nossa mente acredita que é verdade. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, fazendo qualquer coisa e de repente, pum, um gatilho, vem uma lembrança, eu começo a pensar naquilo, eu estou pensando nisso e o meu corpo já está reagindo como se aquilo fosse verdade, como se eu estivesse vivendo aquilo no momento. Então, meu coração já acelera, já me dá suor, já me dá um calorão, porque o meu corpo ele reage de acordo com aquilo que eu penso. Ele não sabe que é uma lembrança, ele acha que eu estou vivendo aquilo agora. Então, quando a gente pensa em dar um troco, a gente pensa em vingança, a gente está trazendo para nossa mente pensamentos ruins.
Pensamentos que vão fazer com que a gente se sinta mal, com que o nosso corpo, com que o nosso perispírito tem mais o corpo físico. O corpo físico é como um filtro. Quando vem a necessidade de dar o troco, aquilo, eles vivem aquilo intensamente. Então, eu quero todas as vezes ela é responsável pelo nosso sistema de luta e então todas as vezes que eu estou em perigo ou que eu penso alguma coisa e que eu acho que eu preciso ou fugir ou reagir de alguma forma, eu entro em alerta. Quando eu entro em alerta, eu tenho uma descarga de cortisol. Quando eu tenho essa descarga de cortisol, automaticamente ele corta a minha conexão com o córtex pré-frontal, que é o responsável pela minha consciência, pelo raciocínio lógico. É como se apagasse uma luz. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, ficou tudo escuro, deu um branco, eu não vi mais nada. Qualquer coisa, quando a gente fica nervoso, a gente não consegue pensar, porque tem esse apagão. Muitas pessoas depois se arrependem daquilo que falaram, se arrependem daquilo que fizeram, por conta desse apagão. E como é que acende essa luz de novo? A respiração. Nossa, mas a respiração é a respiração. Eu convido vocês a apertarem a mão de vocês. Todo mundo, assim, ó, eu não vou puxar de ninguém se não fizer, tá bom? Prometo. Então, fechem o pulso. Como é que tá a respiração de vocês nesse momento? Travada. Solta a mão, você volta a respirar. É isso que acontece, falta oxigênio no cérebro toda vez que a gente tensiona. Como é que a gente faz para levar o oxigênio? Respira profundamente. Sabe aquela coisa de não reage, deixa a poeira baixar, não responde, não toma atitude, espera, nada precisa ser respondido na hora. Essa coisa de WhatsApp, ai, chegou, tem que... Não, não tem. Não tem. A gente tem que ter consciência. Tem que ser uma escolha, não uma reatividade, uma impulsividade. Né? Então, quando a gente fala o de emoção e de reação física, isso acontece com a gente encarnado e desencarnado. Só que desencarnado, essa dor, ela é muito maior. Eles não têm